Tá gravando? Sim. Então tá, então vamos lá. Sul universo que el pluris uneta más cader. Suyukset pura vicruni silmat sinier. Dei parve mare, dei parve matia, dei svallu i popusea. Ui bis fervi un'armascus, ui teas culonex care, suat nad malik si cuore, io sed avevi me, et ida parvo armascus, sis exit sad, sis exit sad. Music és um voyage. Bem-vindo de volta ao Music as um Voyage. Mantenho os olhos fechados, não quero mais enxergar. Hoje a viagem é em Tallinn, a capital da Estônia. Ao medo no teu olhar. Esse país, ex-república soviética, é um dos 3 países bálticos e teve por séculos sua terra ocupada por outros povos. Por isso, hoje encontra-se aqui influência de diversas culturas, como da Rússia, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Alemanha. Hoje eu encontro com os músicos do Obi Trio, que levam a música e a cultura brasileira para esses lados. Desde concertos com orquestra até jogos da seleção brasileira, a cantora Denise Fontoura tem atuado em diversas frentes levantando a bandeira da MPB. Conseguimos conquistar com um braço forte. Também com ela, os músicos Brás Lima e Luiz Black são verdadeiros representantes da cultura brasileira no exterior. Espero que você curta essa viagem comigo e continue conectado para mais música pelo mundo. Denise, Prazer, obrigado. Luiz, obrigada. Brás, Luiz, onde é que estamos? Mas então, a gente está em Tallinn, capital da Estônia, nos Bálticos, bem longe do Brasil. Que música que é essa? O nome da música se chama Miss Verbi, on Armastus, que significa qual é a cor do amor, e é um clássico da música estoniana. Dei parve maré, dei parve matia, dei svallu i popusea. Ui Miss Verbi. Inclusive o cantor que fez essa música famosa, o Uno, né? Cantava muita bossa nova em estoniano. Muito fã. Õhtu kellahe nüüd seljad sirgule. Kohvipõllul loojanguga lõpeb töö. Eu acho que não sei se essa música foi composta com a intenção de ser uma bossa nova, né? Mas é bem próximo, sim. A gente trouxe do lado de cá. Caramba, e pra mim é um prazer vir aqui pra Estônia e encontrar um trio brasileiro Pois dessa qualidade. Obrigada. E o que trouxe vocês pra cá? Eu vim pra cá por amor. Bom, amor à música, né, digamos. Sim. E eu fui convidada por um músico que eu conhecia no Rio de Janeiro, chamado Gênero Nur, que tem raízes, né, na Estônia, é metade de americano, estoniano, mora no Brasil. Em 2008 ele me convidou pra vir pra cá e pra fazer música brasileira. E aí, enfim, tem uma história toda também com outros projetos. Um dia, uma história, recordação de um tempo que não volta, não. Olha o trem da saudade passando, olha o trem. A gente teve durante muitos anos, pelo menos 5 anos seguidos, todas as terças-feiras, as noites brasileiras, um clube de jazz aqui no centro da Cidade Velha, que foi bem popular. Era não só brasileiro, mas estoniano, russo, né? Então eram tipo, todas as cores, assim. Foi bem legal, bacana, mas agora eu tô num novo momento e a gente começou esse projeto, é recente, faz uns 2 anos, né, Brás, que a gente começou Um pouco mais de 2 anos. com o Dobi, e agora o Luiz chegou e se juntou e a gente agora é um trio, né? Então fazendo música brasileira. Vai deixar o teu parque do meu lado, reduzindo tudo a passado. Como que é a cena musical aqui em Tallinn?
na verdade, tem uma grande atividade musical aqui em Itália, né? Você encontra vários estilos, jazz. Bastante jazz. Muito jazz. Muito rock. E como que o estoniano recebe a música brasileira? Recebe bem, eu acho que eles têm uma sede assim, de ouvir, de conhecer coisas novas. Roda, dançar one more time. Samba, samba. Samba, samba. Samba, samba. Pisa na roda da saia. Porque a gente foi um país que teve a base de ditadura, né? Durante muitos anos, e aí as pessoas, assim, não tinham possibilidade de poder viajar para outros lugares. Não é como na Suécia, por exemplo, onde, por exemplo, eu vou para lá, eu tenho amigos de lá, que já viajaram o mundo inteiro, que falam português, falam espanhol. Aqui também, eles falam muitas línguas, é uma coisa incrível, assim, desde cedo. Mas enfim, eu acho que os estonianos têm essa sede de conhecer, assim, novas culturas. Então eu acho que a recepção, pela minha experiência, assim, aqui foi muito boa. A música brasileira, eles ainda têm eles apreciam muito, assim. Eu acho que a gente é bem visto, assim, acho que a música brasileira, o músico brasileiro, a bossa nova principalmente, né, que foi que colocou meio que, tipo, o Brasil, assim, no mapa, vamos dizer, eu acho que eles apreciam bastante. Eles têm um bom ouvido, né, são treinados desde cedo, assim, as escolas se oferecem, né, aula de música, então, na minha experiência, eu acho que é bom. Tem um público específico que gosta. Isso, não todo mundo, claro que tem uma galera que, tipo assim, que acha ainda que no Brasil se fala espanhol, tem esse tipo de... me pede pra cantar Despacito, né? Tem essa... a galera que coloca essa coisa na música Latin music, tipo, tudo no mesmo saco, e não é. Mas tem um público, né, específico que sim, que gosta, que curte, aprecia a música brasileira, Tony Jobim, João Gilberto. Eu tô trabalhando com o que eu amo fazer, que é a música, então... Esse é um grande projeto que é diferenciado pela qualidade musical. Ter shows, ter mais datas, ter um conhecimento público em geral aqui de Itália. E não só aqui, agora no início de agosto a gente está indo para um festival na Letônia, então as pessoas estão começando a chamar, a gente tem feito festivais, né, fora de Itália também. E agora me fala que a gente escutou essa música, você cantando em estoniano, Sim. Que dizem que é uma das línguas mais difíceis do mundo. Olha, então, como que vocês falam estoniano fluente? Você só canta estoniano? Bom, o fato de vir para a Estônia, assim, eu acabei aprendendo outras línguas, né? Tipo, eu cheguei aqui, eu não falava inglês, então aprendi o inglês, foi a minha prioridade naquele momento, até porque o estoniano, o russo, né, que também é uma outra língua, né, que faz parte aqui do lugar, não é oficial, mas tem uma população russa. E no início, quando eu cheguei, tipo assim, não fazia sentido nenhum, era uma coisa tipo, nossa, eu não conseguia relacionar com nada que eu tenho escutado antes, nem com espanhol, nem com francês. Então eu meio que anulei, tipo, não, vou aprender o inglês. Até porque eu precisava disso pra falar com o público, que era um público diverso, de várias tribos, né, e nacionalidades. Fiz 3 cursos de estoniano, mas assim, falo igual um bebê. Mas não é um problema só meu, assim, eu vejo que é uma coisa que infelizmente é meio comum e tem vários estrangeiros que moram aqui há mais de 5 anos, às vezes 10 anos, e não falam. Porque a gente meio que acaba ficando no inglês, assim, porque eles são muito... Todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. A facilidade de se comunicar em inglês, e até pelo próprio meio, né? No meio musical, onde todo mundo viaja, né? Exato. Internacionais, então todo mundo fala inglês. Eu tô aqui há 10 anos, eu canto no meu trabalho, eu ganho meu dinheirinho cantando em português, na minha língua. Mantenho os olhos fechados, não quero mais enxergar. Prefiro o medo do escuro ao medo no teu olhar. Com ares de indecisão, minha alma já não tem forças pra suportar. Se é assim, tem nada Obrigado, diferente. Denise. Tá bom. Que prazer conhecê-los aqui. Incrível. Obrigada. Reduzindo tudo a passar. Como que eu posso falar Music é um voyage em estoniano? Pois então, a gente fala música on reis. Música on Reis. Reis, isso. Que é quase o meu sobrenome também. Pois é, mas é Reis. Luiz Reis, Luiz Viagem. Reis, é assim, sim, tipo, não deixa de ser. Uma viagem mesmo. Músico Reis. Então, valeu.